estamos de volta. Eu vou falar direto com o Américo Martins, porque hoje o mundo amanheceu, né, sabendo que houve um ataque a drones em Moscou. E o Putin acaba de falar sobre o assunto, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Ele falou, olha, a Ucrânia está escolhendo o caminho da intimidação. Eu acho bizarro, né, porque o cara está metralhando o país inteiro, toma um revide na capital russa, porque a Rússia é tão grande e o discurso lá é tão estrangulado para ser só o discurso do governo, do Putin, o discurso do Lavrov, que, assim, muita gente pode até estar achando que a coisa está em berço esplêndido, enquanto os caras estão numa guerra, né? Então, o ataque a Moscou, ainda que produziu aí 2 feridos, o que para uma escala de guerra é de se celebrar, pelo que está acontecendo no solo ucraniano, é para... Oi, alô, olha aí, ó, não é operação especial. Isso é guerra. E aí o Putin fala, olha, caminho da intimidação depois de ter metralhado e jogado a Ucrânia no chão. Que tal, Américo Martins? Sensacional, Dani. Deixa eu só dar uma informação. Hoje tiveram aí esses ataques com os drones, certo? 2 pessoas feridas. A Rússia disse que abateu todos os drones e o que aconteceu foi que os fragmentos deles, os destroços, acabaram atingindo prédios. 2 pessoas ficaram levemente feridas e causou essa indignação absurda do Putin. Só neste mês de maio, a Rússia lançou 17 ataques, barragem de ataques com drones e mísseis contra a capital da Ucrânia, Kiev. Então é incomparável, não dá para se falar em intimidação e o Putin vai usar isso para tentar mobilizar ali a sua população. Ele controla a mídia, controla todos o discurso na Rússia, para tentar justificar talvez uma escalada na guerra. Então ele disse, o Ministério das Relações Exteriores, além dessa declaração dele, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse hoje que vai usar as medidas mais duras possíveis para retalhar contra a Ucrânia. A Ucrânia nega que tenha qualquer envolvimento com esses drones. Algum assessor especial do presidente Zelensky disse, inclusive, que não tem nada com isso, mas que até que eles se divertiram, sabendo que a população de Moscou começou a perceber que o país está numa guerra. Isso leva a uma certa intimidação, um certo medo ali, uma certa apreensão à população em Moscou. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, reagiram dizendo que eles são contra qualquer tipo de ataque ao território russo. Por quê? Porque eles temem que essa guerra escale de uma forma que saia do controle. Moscou, inclusive, se referiu a isso, dizendo, olha, o Ocidente é hipócrita, porque disseram que estavam dando mísseis de longo alcance para a Ucrânia e que esses mísseis jamais seriam usados contra o território russo, assim como qualquer outro armamento. E agora é isso que está acontecendo. Os ucranianos continuam insistindo que não tem nada a ver com isso e que seriam retaliações de grupos contra o Putin e contra a guerra que estariam por trás desses drones. E, Dani, uma outra coisa que também mostra ali perspectivas diferentes, vamos dizer assim, dos países do Ocidente. O Reino Unido aqui, o ministro da Defesa aqui, o Ministério da Defesa, disse que a Ucrânia tem todo o direito de atacar o território ucraniano para se defender. Então, uma visão diferente ali dos americanos, o que também vai certamente irritar ainda mais o presidente russo Vladimir Putin. Espera-se mais ataques ainda contra Kiev, o que estão acontecendo quase todos os dias nesses últimos dias aqui no final de maio. Deixa eu trazer o Lorival Santana, porque é o seguinte, por que os Estados Unidos estão falando isso, né, que o Américo detalhou para a gente? Pode ficar os 2 aqui comigo, Edu, se for possível. Porque o Pentágono... tem o quê? Semanas atrás, 3 semanas, talvez, meninos, que houve a divulgação, uma reportagem, salvo engano, do Washington Post, de que o Pentágono havia produzido relatórios dizendo que havia uma preocupação com a escalada da guerra, que Zelensky discutia ali ataques no solo russo e que isso, como o Américo deixou claro aqui, é um motivo de preocupação, porque aí pode se perder. Uma coisa já está muito ruim, ela pode piorar numa escala brutal se você para pensar que o senhor da guerra é o homem que tem o maior número de ogivas nucleares à disposição no mundo. Então, estou falando do Putin. Dito isso, os Estados Unidos vai para uma posição conservadora no sentido de que está acontecendo a guerra, mas vamos trabalhar dentro do limite aqui, que é defender o solo ucraniano.
Agora, Lorival, se não foi a Ucrânia, como alega o nosso Volodymyr Zelensky, quais são as possibilidades para esse ataque? É possível pensar em grupos de oposição ao Putin, que a gente já sabe, né? Estão produzindo uma reação interna. É possível elocubrar quais são aí as possibilidades estabelecidas no reino das relações internacionais? Vamos lá. Em primeiro lugar, aquele ataque que aconteceu no início do mês com drones também contra o Kremlin, um serviço de inteligência militar dos Estados Unidos disse, off the record, no anonimato, que provavelmente tinham sido disparados pela Ucrânia mesmo. E agora a Rússia diz que esses drones também foram disparados pela Ucrânia. Primeiro, são drones, tanto naquele caso quanto nesse de hoje, são drones de muito pouca carga explosiva. Então, são drones que não teriam capacidade de causar um maior impacto sobre os alvos. Quase nenhum impacto, muito pequeno, né? Então, acaba sendo, se for algo feito pela Ucrânia, aí nós estamos na chamada neblina da guerra, né, the fog of war, né, são coisas que a gente não tem informação suficiente para afirmar. Mas tem três hipóteses. Primeiro, que tenha sido da Ucrânia para levar a guerra para Moscou, e, com isso, pressionar ou tensionar a opinião pública russa, que já está tensionada, como a gente vem comentando aqui no 360. Seria a primeira hipótese. A segunda hipótese seria esses grupos chamados de partisan, né? Esses grupos russos que querem derrubar o regime, declaram que querem derrubar o regime de Putin por causa da guerra, por considerar essa guerra imoral e prejudicial aos interesses da Rússia, além da própria ditadura do Putin. Em terceiro, seria uma operação de bandeira falsa, né? Seria um estratagema que o Putin usou no passado, em outras circunstâncias, na guerra contra os chechenos, para escalar, para justificar uma escalada no ataque. Na Geórgia também ele usou, e na própria Ucrânia ele usou também, para mobilizar a população russa que está se desmobilizando, que está se opondo à guerra, para unir a população russa e dizer, existe uma ameaça real contra nós, nós precisamos fazer essa guerra contra a Ucrânia, porque estamos sob ataque da Ucrânia, ajudada pelo Ocidente. Então, são três hipóteses, eu não tenho condições de afirmar qual é a verdadeira. Como o Lorival trouxe o termo, né, a fog, né, a névoa que está encobrindo aí toda a guerra tem, e aí fica muito difícil para, inclusive, os especialistas mapear. Agora, de novo, né, a consequência disso a gente vai saber certamente já amanhã, porque Moscou está dizendo que vai reagir com a maior força possível, a entender, né? Daniela, um outro detalhe. Diga. O Budanov, que é o Kirilo Budanov, que é o chefe de inteligência, ontem, quando teve aquele ataque que a gente mostrou aqui, ele disse que a Ucrânia ia se vingar fortemente. Então, poderia ser um indício. Que foi o ataque a Kiev e as criancinhas no meio da rua, aquela imagem horrorosa. Que a Ucrânia ia se vingar. Então, pode ser um indício que um ataque pode ter partido da Ucrânia, mas nós não sabemos. Perfeito. Américo, em 10 segundinhos que eu preciso girar aqui, meu horário está avançando e tem muita notícia para trazer, mas a gente consegue especular qual seria a reação russa? É uma noite tensa, então, em Kiev, é uma madrugada pesada em Kiev, é isso? As últimas madrugadas têm sido muito tensas lá. Eu tenho falado com pessoas, fontes na Ucrânia, estão todos muito cansados e muito abalados com essa insistência dos russos de mandarem tantos drones e tantos mísseis. É muito possível que essa noite isso aconteça. O grande temor de uma escalada seria a Rússia eventualmente usar talvez uma arma tática nuclear, mas não parece que estamos nem perto disso. Mas a retórica dos russos certamente vai aumentar muito mais. Muito obrigada, meninos. Peço perdão aqui, mas realmente Deus nos livre. Se tem uma coisa que eu realmente oro é para que não cheguemos nem perto. Eu não estou a fim de nem de ver, nem de noticiar uma Hiroshima. Realmente, vamos né, torcer aí pela mínima racionalidade.